Bom, e agora já vou pedir para essa minha querida ligar a câmera dela, já ativar o áudio. Olha só, que Olá. delícia, pessoa queridíssima. Ela é lá do Rio de Janeiro, um dos lugares mais lindos desse Brasil, cartão postal, Sim. com certeza. Uma terra acolhedora, feliz, cantante. E eu tenho muito apreço pela Solange, muito carinho. E essa é a última vez que eu a vi, né? Antes dessa loucura toda que estamos vivendo, foi em Madrid, em fevereiro, no evento lá da TTD. E a gente conversou bastante, ficamos juntas. E aí a gente vai descobrindo cada vez mais peculiaridades sobre os nossos queridos médicos. Doutora Solange vai aqui contar a história dela para vocês, mas eu preciso dessa introdução, né? Que eu falei para ela é um crânio essa mulher, gente. É assim, ela é médica, né? E ela fez 3 faculdades ao mesmo tempo. E não foi faculdade assim, facinho. Não terminei. Mas só comecei. Ela começou 3 e conseguiu levar um tempo, né, doutora? Entrou nas 3. Isso já é assim, comunicação, medicina e qual que foi a outra, doutora? Foi direito no UFRJ, mas durou pouquinho. Direito. Mas é isso aí, gente. Eu vou deixar agora a palavra. Deixa eu aqui me minimizar. Eu vou deixar a palavra com você, Sol. Muito obrigada por estar aqui conosco. O palco online aqui é todo seu. Sinta-se à vontade e divide aí a sua história com a gente, tá bom? Ela é mãe também, tá bom? Tem DM1 e atende vários docinhos cariocas que a gente ama. Um beijo, Sol. Então, prazer enorme. Eu queria dar parabéns. Eu estou acompanhando desde cedo o evento. Tá show. Minhas amigas queridas aí arrebentando. Né? Então, estou com uma responsabilidade enorme aqui. E foi pedido para mim que eu falasse um pouco com vocês da minha experiência de vida. Vamos ver se eu consigo, né? Se eu consigo falar algumas coisas que sejam úteis. E agora eu preciso compartilhar aqui com vocês. Com certeza, Sol. Se você quiser, o Fábio te ajuda, tá? Compartilhar o seu arquivo. Já está aqui, eu já tinha botado já tá lá. Uhum. E a gente trouxe você justamente para trazer essa proximidade, né? Para pessoas verem que quem tem diabetes pode tudo, inclusive ser uma grande endocrinologista, mãe e também paciente. Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos dividir um pouco da minha história. É difícil, até porque é tanta coisa que eu fico até sem saber muito como começar, né? Mas vamos lá. Então, vou falar um pouco do diagnóstico, né? Eu fiquei diabética por volta de 14, 15 anos. Nessa fase, eu jogava vôlei, eu era federada em vôlei, eu competia. E eu era uma menina normal, feliz, ativa, com muitos amigos, né? E de repente veio então o diagnóstico do diabetes. A minha única referência de diabetes era o meu avô. O meu avô era diabético tipo 2, mas ele era um diabético assim muito tranquilo, sabe? Ele se alimentava super bem, ele tinha uma dieta muito saudável. Ele foi atleta de ciclismo do Vasco, ele nadava no mar. Então era o máximo, meu avô. Meu avô era aquele avô que com 6 anos de idade me botava no colo para dirigir o carro. E com 9 me falava para ir esquentando o carro, era carro alto, lembra que tinha aquela história de esquentar o carro? Então eu ia esquentar o carro com 9 anos. Então assim, meu avô era o máximo. Então ficar diabética, ficar igual ao meu avô, de início não teve nenhum problema, né? E aí a minha família assim me apoiou demais também. Eu lembro do meu pai chegando em casa, meu pai é dentista. A minha mãe sempre teve medo de eu ficar diabética, desde criança que ela falava assim, cuidado, porque eu gostava de doce e tinha tendência para engordar. Família tem muita gente gordinha. Mas eu não cheguei a ficar tão gordinha. Nessa fase eu estava me esforçando muito para ficar magra, sabe? Era um esforço grande, nunca foi fácil para mim controlar o peso. E aí meu pai chegou em casa com um monte de livros, um monte. Tinha livro do Francisco Arduino, livro técnico de medicina. Tinha livro do Dr. Leão Zaguri, Diabetes Sem Medo.
tinha um monte de livros, ele leu tudo, ficou sabendo tudo, meu irmão também deu um apoio incrível. Então, assim, esse início foi muito tranquilo. E eu abri diabetes após uma virose, após corticoide, então, assim, eu tive um tempo para me adaptar, porque a glicose foi subindo devagar, eu não perdi peso, eu não tive poliúria, polidipsia, não tive nada. Fiz um exame de sangue, após corticoide, a glicose foi subindo devagar, eu tive tempo para me adaptar. E eu estava magra nessa época pelo meu esforço pessoal, e era um esforço muito grande. E aí que começaram algumas situações que eu comecei a perceber que aquilo podia não ser tão fácil, né? Primeiro, assim, eu tinha nessa época a gente tinha um grupo muito chegado de amigas do colégio e do vôlei, e a gente viajava muito. A gente viajava muito para a Serra, para Teresópolis e para a região dos Lagos. E aí surgiu uma situação que a mãe de uma amiga falou para a mãe da outra amiga que não ia mais me levar para viajar com elas, porque eu podia ter um troço lá e morrer. E aí eu comecei a sentir que não ia ser tão fácil, né? E aí também o meu médico me fez parar de jogar vôlei. Disse que não podia diabético fazer esporte competitivo, porque a gente fazia glicosúria, insulina NPH, insulina regular e tinha muita hipoglicemia. Então eu estava assim meio triste, né? Aí uma amiga muito querida, eles estavam indo para Portugal. Eu nunca tinha saído do Brasil. Eles estavam indo para Portugal passar um mês lá. Eu estava tomando insulina há 3 meses, imagina isso. Aí o pai dela, o melhor amigo do pai dela era diabético tipo 1. E aí eles chegaram e falaram assim, não. E eu fico emocionada, né, para variar. Não, você vai para Portugal com a gente, não tem problema nenhum, você toma insulina lá. Porque a história que eu falei da importância da referência. Porque qual que era a referência de diabetes dele? Era o melhor amigo dele, que tinha diabetes desde a infância e não tinha nenhuma complicação. E era um cara super bem sucedido que trabalhava na rede de televisão portuguesa com ele, né? Então, eu fui. E fui para Portugal com a minha amiga Andréia, irmã dela Renata, a mãe dela tia Luísa, que não está aí na foto. E isso foi bem importante para a minha aceitação. Então, eu conheci lá esse amigo, né, do meu tio, eu chamo de tio, e ele tinha diabetes há 40 anos, cara. Não tinha nada assim importante, sabe? Uma pessoa super bem sucedida. Acho que é por isso que eu gosto tanto de história da medicina. E aí me mostrou seringa de vidro, me mostrou glicosímetro já digital naquela época, assim, década de 80, né? Isso deve ter sido 86, 87. Então, assim, já existia em Portugal aparelhos de glicemia que você fazia furando o dedo, e eu aqui ainda usando teste de urina. Então, quando você vê, né, você fala assim, não, tem um caminho, porque a literatura médica naquela época era assim, com 10 anos de diabetes você tá ruim, com 20 anos você tá muito ruim, né? Então, você vê que existiam pessoas que passaram por isso, foi muito legal. Essa época eu era muito vaidosa, assim, eu cheguei a fazer alguns trabalhos de desfile, de foto, mas pouca coisa. E minha carreira era toda direcionada para áreas de humanas. Eu queria fazer o cinema, eu fazia teatro nessa época. Então, assim, eu não pensava na área de saúde de jeito nenhum. Meu pai é dentista, eu tenho vários médicos na família, mas foi uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Então, por isso que a Bianca falou, né? Eu entrei para o vestibular, eu fiz Direito, passei para Direito na UFRJ, passei para Comunicação na PUC, e eu botei Medicina, literalmente na fila do vestibular, né? Eu estava na fila com a minha mãe, na fila do SES Gran Rio, eu falei assim, mãe, acho que eu vou botar Medicina, porque estava todo mundo querendo se meter na minha vida. Todo mundo, você não pode isso, você só pode comer aquilo, você não pode fazer isso, e isso é uma coisa que é chata, né?
porque eu sempre fui muito independente, assim, muito responsável, era ótima aluna. Então, diabetes é isso, você tem que tratar assim, então tá, então vamos tratar. Então, acho que se eu souber mais sobre o assunto, isso vai poder me ajudar, né? Então, e aí foi isso, eu entrei, passei no Seixas Gran Rio para Gama Filho, fiz 6 meses de Gama Filho, não gostei. E aí eu fiz vestibular de novo para a Unirio e me formei por lá. Então, assim, a escolha da profissão foi meio assim, de repente, na fila do vestibular. E assim, já tinha... isso é um pouco um traço da minha personalidade, assim, de não planejar muito as coisas, sabe? O meu avô até contava uma história que quando eu tinha 2 anos, ele me levou na aula de natação no Botafogo. Eu sou fluminense, mas era no Botafogo. E aí, na segunda aula, o professor perguntou assim: quem quer ir sem boia até o meio da piscina? Aí ele disse que eu imediatamente levantei a mão, e tirei a boia e me joguei na piscina. Meu avô disse que desceu a arquibancada correndo, quase jogou na água, porque eu afundei, eu não sabia nada, né? Mas aí eu fui lá, dei um jeito, saí e consegui sair, depois ele me deu parabéns, né? Mas assim, então, meu temperamento é assim, eu foco muito no hoje, no agora, vamos resolver o que tiver que fazer. Acho que por isso que eu nunca fiquei sofrendo, pensando, né, depois dessa fase inicial, o que podia acontecer tanto no longo prazo. E aí eu entrei para a faculdade, na Unirio, e também foi outra ótima surpresa. Eu estava num restaurante da faculdade, a gente ia almoçar, e tinha um colega nosso comendo uma banana split gigante, assim, na época, se não ia isso, e eu estava sentada numa mesa, e a Claudinha, que está aí na foto, na mesa do lado. Aí ele pegou uma colherada assim e ofereceu para mim: vocês querem? Aí a gente respondeu juntas: não, eu tenho diabetes, né? Aí a gente se identificou e ficamos super amigas e amigas até hoje. Então, não existia rede social, não existia Instagram, Facebook, Orkut lá atrás, não tinha nada. Você não conhecia pessoas com diabetes. Simplesmente isso não era a realidade da maioria, era difícil você conhecer, né? E eu tive a sorte de muito no início conhecer pessoas muito especiais, que me ajudaram muito. E aí eu mudei de médico. Fui para o Dr. Rogério Oliveira, que era diabético também, e que foi uma mudança absurda, porque até aí meu tratamento era insulina NPH, 2 vezes ao dia, uma dose altíssima, e insulina regular só quando a glicose estivesse alta. Então eu fazia um monte de hipoglicemia, era bem complicado, né? Aqui na foto a Maria de Alva, que foi presidente da IDF, uma outra diabética com mais de 40 anos de diabetes, que eu também conheci naquela época. E o Dr. Rogério foi uma mudança de paradigma. Então, o tratamento era errado, mas ele era um tratamento que não me colocava muito em contato com a doença. Eu tomava insulina NPH de manhã e de noite, regular quando estivesse alta. Enfim, não dava certo, mais ou menos, mas eu tinha muito aí. Quando eu fui para o Rogério, eu saí de lá, li o livro dele na madrugada. No dia seguinte, eu comecei a furar o dedo com fitinha, que a gente cortava fitinha em 3, tomar insulina em todas as refeições, para comer mesmo com a glicemia normal. Então, assim, eu tomava um pouquinho de NPH de manhã e de noite e um monte rápida várias vezes. Aí eu fiquei diabética. E aí eu comecei a ter que pensar nisso o tempo todo, para comer, para agir, e aí foi esquisito. E aí eu comecei a engordar também, e isso me deixou assim meio triste também. E aí eu fui para terapia. E eu fiz muito tempo de terapia com a Marta. E que é uma pessoa incrível. Eu acho que terapia ajuda muito, muito, muito. Você se conhecer, ver os seus limites e entender o que esperar de você também, né? Eu acho que você tem que ter uma conversa boa entre os diabetes e você e as metas, o que vai ser possível, o que não vai, o que você precisa realmente fazer. Então, acho que foi muito importante esse processo também da terapia. E aí eu consegui diferenciar, porque nesse momento na faculdade, isso não acontece hoje, a literatura médica ela é muito baseada em experiências passadas. Então, o que você lê sobre diabetes nos livros hoje não é o que vai acontecer com a geração de agora, como não era na época que eu estava na faculdade, né? Eu sempre tive um controle bom.
E chegava nas aulas, o professor de anatomia patológica mostrava lá uma aula de um fígado, sei lá. Aí ele terminava a aula e falava assim, mas se for diabético vai ser muito pior. O pé, se for diabético, o coração, mas se for diabético, sempre tinha esse, sabe? Mas o diabético é pior. Aí eu lembro que eu levantava a mão e falava, professor, existe o diabético bem controlado e o diabético mal controlado, né? E que é completamente diferente, mas eu acho que hoje, até hoje em dia, para quem é da área de saúde e passa, né, pela escola médica e tal, é sofrido, porque eles matam todos os diabéticos, eles não fazem essa distinção, né, entre quem está bem controlado e quem está mal controlado, né? E aqui foi o primeiro congresso de diabetes que eu fui em 91, entrei para a faculdade, para a Unirio, lá em 89, né? Entrei cedo. Que quando eu fiz vestibular, que eu fiz para comunicação, direito, medicina, para uma filha, eu tinha 16. Então aqui eu entrei e em 91 eu já estava indo em congresso de diabetes, né? Aqui é Edson Perrotti, ó. Ele era paciente do Rogério também, a Ana Cláudia de novo aqui. E eu vi naquele congresso, eu cheguei lá, sei lá, acho que segundo, terceiro período da faculdade, eu já entendi o que estava sendo dito, porque eu já tinha estudado um monte de diabetes, porque eu queria conseguir ter uma boa qualidade de vida e ficar bem, né? E aqui, minhas amigas da faculdade. Aqui na faculdade, na época, né, a gente só foi ter Lantos aqui depois do ano 2000, né? Eu me formei em 95, a faculdade inteira foi com NPH irregular, né? Então, essa exigência de um controle fino com essas duas insulinas, com uma rotina de estudante de medicina, dando plantão, e saindo também com as amigas, adorava uma farra. Tive muita aí. Não hipos gravíssimas, mas aqui já me ajudaram em várias situações. E agradeço muito também todas elas. Eu acho que todo mundo aprendeu um monte de coisa de diabetes também, convivendo, né? Eu acho que podem se tornar profissionais que sabem lidar com isso com mais tranquilidade também. E aí eu fui apresentadora da turma, né? Eu e um colega, o Rezala, nós apresentamos a nossa formatura. Eu fiz um curso de medicina muito voltado para tratar de diabetes mesmo. Eu ficava no ambulatório de endocrinologia lá desde o início do curso. Eu fazia ambulatório com o Dr. Rogério desde o segundo período da faculdade, né? Isso me ajudou muito, porque ele não tinha nenhuma complicação de diabetes, ele tinha pacientes muito bem controlados, que tinham muito tempo de doença e não tinham nada. Então, a gente ficava ouvindo aquela informação negativa que vai ter isso, vai ter retinopatia depois de 10 anos de diabetes, 90% dos diabéticos têm retinopatia. Mas aí você via lá no consultório um monte de gente com 20 anos, 30 anos, não tinha nada. E hoje, então, eu vejo um monte de gente. Eu tenho pessoas que eu trato há muitos anos que são muito saudáveis, que não têm nenhuma complicação. Mas isso ainda não está nos livros, né? Porque a ciência ela vai evoluindo devagar. E aí o meu marido, né? O primeiro encontro com o Eduardo foi... eu conheci ele num churrasco da faculdade. Ele não é da área de saúde, mas ele é amigo do pessoal que era da minha turma. E aí a gente se conheceu no churrasco, falou algumas vezes, e a gente foi sair para jantar, primeira vez. A gente, quando lembra disso, a gente morre de rir. Porque a gente está na mesa jantando, e aí a gente pediu jantar, chegou a comida. Aí eu, sem falar nada, eu peguei uma caixinha de hemoglucoteste, peguei a fitinha, cortei a fitinha no meio, furei o meu dedo, fiz o teste, peguei um frasco de insulina, aquele de 10 ml, que era o que a gente usava na época, uma seringa no meio do restaurante, assim, ó, puxando a dose. E apliquei a insulina e ele ficou olhando pra minha cara. Eu não me toquei, aquilo era automático, eu fazia aquilo sempre, eu nem pensei se eu tinha que falar, explicar. Se estava interessado em mim, essa sou eu, né? E aí ele perguntou pra mim assim, e falou, o que é isso? Eu falei, que eu sou diabética, vamos dançar. E a gente foi dançar. Eu só fui explicar isso depois, sabe? Porque isso era uma coisa que fazia parte da minha vida. E foi super natural, não foi uma coisa de propósito pensada, não. E aí a gente acabou casando, né? Aqui as fotos do casamento. Foi um casamento bem bonito. Minha mãe e meu pai... Meu pai sempre muito preocupado durante anos, enquanto eu não saí de casa, ele ia de madrugada no meu quarto, ver se estava tudo bem. E olha que eu nunca tive uma convulsão por hipoglicemia, uma coisa assim
assim, grave. Minha mãe também sempre um apoio. Nunca eu deixei de fazer nada por conta do diabetes. Eu sou muito grata porque eu tenho uma família que tinha uma condição boa, né? Meus pais, meu pai é dentista, minha mãe é funcionária pública, advogada. Então eu sempre pude me tratar. Acho que por isso que eu tenho tanta preocupação com o acesso das pessoas ao tratamento, né? Eu acho que eu tenho que retribuir isso de alguma forma, porque eu tive muita sorte nisso, né? E o tratamento de diabetes realmente ele é caro, isso dificulta muito quando você não tem acesso, né? E mais fotos do casamento. Eduardo não tem nenhum problema com o meu diabetes. Aliás, eu nunca tive nenhum namorado que teve problema com o meu diabetes. Nunca. Porque acho que eu lidei bem. Eu já tive familiar de namorado. Eu tive um irmão de um namorado que eu ouvi ele falando com um namorado antigo. Você foi arrumar uma namorada com defeito de fábrica? Isso aí não foi fácil ouvir, não. Lá atrás isso foi falado na terapia também. Mas aí com o tempo você vai entendendo, né, que é muito... Eu acho que a gente tem que entender que a reação das pessoas é muito pela experiência que elas têm com o diabetes. Você vê, eu tive reações muito coisas. Uma família me levou para Portugal um mês. Eu estava tomando insulina. Era uma adolescente, estava tomando insulina há 2 meses. Né? Eles tinham uma experiência boa com diabetes. Né? Às vezes a pessoa que reage mal é porque ouviu uma história ruim. Infelizmente a maioria se controla mal. E a gente tem muitas histórias ruins, né? E aí a maternidade, a gestação, no meu tempo aqui, a gestação foi uma coisa também que eu tinha muito medo de engravidar. Pela literatura. Quando a gente olhava, né, na literatura, a gente via, assim, complicações, né? A doutora Priscilla White, depois de tanto tempo de diabetes, aumenta o risco. Então dava medo mesmo. Mas eu comecei a ver também várias gestantes engravidando, ficando bem. E aí eu, como a história do planejamento, que eu não sou muito boa de planejar, então eu pensava assim, eu tenho que estar sempre muito bem controlada, porque se eu engravidar, tá tudo ok, não vai dar nada errado. E é assim que eu fiz. Então eu acho que toda mulher diabética devia fazer isso, ter essa preocupação, não vou me cuidar, me controlar para engravidar, não, a gente vai se controlar para a vida, para você não ter complicação, para não acontecer de engravidar mal controlado e depois de dar algum problema e você ficar se sentindo, né, desconfortável com isso. Então, eu sempre tive essa preocupação assim, de estar bem para caso engravidasse. E tanto não foi planejado que eu engravidei, eu estava no meio do mestrado. A Duda nasceu, 6 meses depois eu defendi a tese de mestrado. E ela nasceu, foram quase 39 semanas, parto cesárea, foi uma gestação com NPH e uma log. Correu tudo bem. A única coisa que eu ganhei muito peso, mesmo fazendo dieta, eu como pouco, mas eu ganho peso só de olhar para a comida. Isso é uma coisa que tem a ver com a minha família, enfim. Mas a gente vai se esforçando para controlar isso da melhor forma. Então, Maria Eduarda nasceu bem, foi tudo tranquilo. Depois engravidei de novo do João, aí eu já estava de bomba. Eu botei a bomba em 2000. E foi uma gravidez também tranquila, também nasceu por volta de 39 semanas. Aqui a minha amiga que me levou para Portugal, a Andréia, com a mãe dela, sempre presente. Aqui um aniversário, uns aniversários do João Pedro, é João e Duda, né? A gente acaba usando os apelidos aí. Aqui a Marta, minha psicóloga, foi minha psicóloga, me deu alta, sei como, mas ela me deu alta. O Dr. Paulo, marido dela, que é um grande médico radiologista, eu vivo às vezes pedindo socorro para ele também, aqui meu pai e minha mãe. Meus filhos são maravilhosos, se dão super bem, não têm diabetes. É importante falar disso, né? Às vezes eu falo que mas a gente tem diabetes, é pequena a chance de um filho de uma diabética tipo 1 ter diabetes, é em torno de 5% essa chance, né? Se é o pai com diabetes tipo 1, é um pouquinho maior o risco, mas assim, é um risco maior que na população em geral, mas ainda é um risco baixo. E assim, eu quis trazer uns amigos aqui do dia a dia da endocrinologia, que tanto a Lu, Carla, Ana Cláudia poderiam estar aqui falando também. São pessoas com histórias bonitas, inspiradoras. Essa figura aqui, Levimar Araújo, que eu adoro, ele que me convenceu de botar bomba. Eu achava que bomba era mais uma estratégia para ganhar dinheiro da gente,
porque eu estava bem controlada, mas eu tinha realmente hipoglicemia leve, praticamente, sei lá, quase todo dia, né? No meio da manhã, se eu não comer, você está no hospital atendendo um monte de gente, para comer. Não é muito fácil, e para mim também, aquela história do planejamento lá, não era. Então a bomba me ajudou demais, e a gente também se ajuda muito nos congressos, quando a gente viaja. Se quebra o vírus de insulina de alguém, se dobra o catéter, se alguém fica doente, assim, a gente dá um apoio grande. Aqui está a Patrícia, que não é diabética, mas também é uma grande médica, que é como se fosse quase diabética. Nossos colegas aqui, Denise também, Renata, a turma aqui, né, da tecnologia diabetes, Bianquinha aqui, isso aqui lá na TTD, Rosane, uma outra médica, porque assim, eu sou médica, eu não tenho um médico assim que me acompanhe regularmente do diabetes, eu tenho Rota Minicute, Rosane, que às vezes eu converso, mas eu tenho outros médicos que eu faço um acompanhamento regular, né? Que Márcio Caracau era um grande amigo também, que faz umas coisas legais de educação em diabetes juntos no Dia Mundial. Eu não podia deixar de falar, né? Eu já estou quase acabando. E o cuidado com o meu diabetes, eu sempre fiz muita atividade física, né? Eu parei de jogar vôlei naquela época, Fedar estava fazendo medicina, não ia dar, mas eu sempre que eu posso, eu tento jogar. Agora, ultimamente está mais difícil, história de pandemia, né? Já tem um tempo que eu tenho jogado pouco, mas adoro andar de patins, ensinei meus filhos a andar de patins. É que eu estou na Pedra da Gávea com meu irmão. Isso aqui foi pouco tempo depois do diabetes. É que meu personal, até hoje ele está morando em Portugal, a gente faz aula online, é uma figura, eu morro de ir com ele. Isso aqui foi numa dessas viagens de congresso que eu peguei a bicicleta sozinha e fui pedalar, mas eu sempre faço atividade física, menos do que eu gostaria, porque por falta de tempo mesmo. Passa muito rápido, que é diabética. Bia eu trato desde o primeiro dia que ela ficou diabética. A gente está até com um projeto junto agora de podcast. E é muito legal isso, né? Você vê crianças que você tratou lá atrás e estão aí sem complicação, sem nada, com uma saúde ótima. Imagina agora com a tecnologia de hoje, né? Quem está começando agora, que tem menos tempo. Aqui Camila também, que eu trato desde pequena, minha secretária hoje, essa outra paciente, eu também trato desde pequena, aqui de bombinha, ó. Essa foto aqui tem mais de 16 anos, deve ter acho que uns 18 anos. Já estava com a bombinha 508 da Medtronic. Então, assim, é possível, né? O fato de eu ser médica, paciente, mãe, me faz ter uma visão mais próxima dos meus pacientes, né? Eu consigo ter uma empatia muito, muito grande, isso eu acho que me ajuda bastante na profissão, e por isso a gente sempre tenta, né, fazer eventos de educação em paciente. Aqui é Edson Perrocha, aqui é a Ana Cláudia, que é aquela minha amiga que estudou comigo, ela é oftalmologista na Bahia, ela veio para esse evento que a gente faz, o meu diabetes, aqui é a Patrícia, a Denise, que está com todos eles, né? Aqui o Elton Santana, que também é diabético, que é parte que trabalha comigo, psicóloga. E a gente sempre bota alguma coisa de atividade física, né? A gente faz uma mistura boa. No último a gente fez um insulinaço. Foram mais de 300 pessoas aplicando insulina ao mesmo tempo, né? A gente sempre tenta levar o diabetes de uma forma leve, né? Para não pesar tanto. Acabando. Aqui eu tive muito orgulho disso aqui, que foi a Clínica Joslin de Boston. Ela oferece um certificado, já foi medalha, agora é um certificado para quem tem 25 anos de diabetes, né? E quando isso começou, se falava 25 anos de diabetes sem complicação, teve a medalha de 25, 50, 75, eles hoje não pedem grandes comprovações de não ter complicação, não. Eles pedem mais comprovação do diagnóstico. E eu não tenho nenhuma complicação do diabetes até hoje, graças a Deus, mas eu me esforço muito para isso. Você quer um vídeo, mas ficou na plataforma, não vai passar. É muito curtinho, mas ele é um vídeo que a gente fez aqui uma retinografia sem dilatar pupila, mostrando meu fundo de olho. Eu faço sempre exame. Agora estou um pouco atrasada por causa da pandemia, mas eu não tenho nada no olho, graças a Deus. Eu não tenho microalbuminúria, não tenho hipertensão. A única coisa que eu tenho é um sobrepeso que a insulina atrapalha um pouco. Mas eu tenho uma saúde boa, graças a Deus. Aqui o Dr. Rogério, que foi meu médico, ele ganhou a medalha de 50 anos de diabetes sem complicações da Clínica Joslin. Ele viveu 75 anos de diabetes sem
complicações, né? Um exemplo, acho que o brasileiro, assim, que conheci tem poucos como ele, e eu tenho certeza que eu vou ter vários pacientes e eu também vou chegar nessa marca aqui, se Deus quiser. E aí o que eu falo para vocês é assim, o que eu sempre tentei fazer, né? Foco no que o diabetes podia me dar e não no que ele podia me tirar. Eu fico pensando, né? Em complicação, em coisas ruins, nas limitações, porque na realidade a alimentação que a gente tem que fazer é uma alimentação saudável, o exercício é para manter a saúde. Então, né, eu acho que o que pega realmente é a questão do acesso, né? Se a pessoa não tem acesso ao tratamento, mas aí também se vira na justiça, dá um jeito. A gente tem que correr atrás, mas é possível ser mãe, ser médica, ser diabética e ter uma vida com uma qualidade boa. É isso, espero que eu tenha acrescentado alguma coisa. E a gente queria tirar aqui a apresentação e voltar pro papo. Não estou te ouvindo ao vivo. Acabei de ligar agora. Situação que você me bota, né, Bianca? Doutora Solange, sem a menor condição de continuar agora esse evento. Gente, que história. Os comentários aqui, todo mundo com lencinho. Ah, é? Eu vou ler algum dos comentários para você ter uma ideia. Que história sensacional, fortalecedora, linda de se ver. Muito obrigada por compartilhar, nos mostrar uma realidade bem diferente da que ouvimos. Parabéns. Foi da Elisângela Andrade. Marcela Massaro, parabéns, doutora. Um exemplo para nós. Lícia Fernandes, quero lhe conhecer, doutora. Aí você falou do doutor, a Fabi Couto, isso muda tudo, esse início com apoio e bons exemplos facilita no processo. Muito. Elisângela, exemplo de superação, determinação. Doutor Wellington, que possamos ser todos referências para melhorar a vida de alguém. E muitos outros. Até a Dona Carmen, que a Dona Carmen, ela é... A Fabi até falou dela. A doutora Carmen Wills. Ela pôs assim, já conheci a doutora de nome, elogiada muito por Thaisi Pires, de Curitiba. Temos coisas em comum na nossa história de convívio com DM1, também sem complicações. Parabéns, muito oportuno o seu depoimento. Que bom. Eu acho que a sua história mexe chorar, tanto... Né? Não, mas é para chorar mesmo, de emoção, e eu acho que a sua história mexe tanto com a gente, porque a gente vê que não é fácil ter um diagnóstico, que a gente realmente passa, né, por algumas provações no começo, mesmo tendo esses exemplos, provações que eu digo de não saber, de pessoas que nem o infeliz lá da família do seu ex, ainda bem que era ex mesmo, ainda bem, de falar, né, que defeito. E a gente passou por tudo isso, né? E é muito bom ver esse exemplo. E eu adorei uma frase que você disse na gestação: não se cuide só para ter o bebê, se cuide para a vida. Então, eu acho que esse é o recado. Você falou até da Joslyn, eu também tenho minha medalhinha, Essa é da Lili? Essa aqui é da Lili, eu também quero de pedir 25 essa anos. A Joslyn não dá mais medalha, eu acho que deve ter tanta gente pedindo de 25 anos que eles cortaram a medalha. Agora que deviam incentivar mais, né?